falar de política, hipocrisia, demagogia, coisa que quem me acompanha aqui no canal, volta e meia estou falando, já é bastante recorrente essa temática. Mas agora porque eu acabei faz algum tempo, umas horas ou até alguns dias, vendo uma entrevista de um político. E ele discursou, e no meio do seu discurso, para o final, ele acabou dizendo: Olha, eu creio em Deus, eu tenho fé em Deus, eu creio no Senhor, só Deus saberá o meu futuro. Eu fico com a Bíblia, né? Que nos alerta sobre o simplesmente crer em Deus, né? Muita coisa para falar. E muitos, quando ouvem isso, que eu vou dizer já já, acabo dizendo: tu não dá, tu é muito salgadão, muito chato, tu implica com tudo. Será mesmo? Implica porque a gente lê isso aqui, ó. Eu vi um sujeito aí combatendo a teologia, mas não devemos combater a teologia. Teologia, elogia, estudo, Deus, estudo de Deus. Estudo de Deus a gente tem que fazer constantemente lendo isso aqui, ó. Esse é o manual. Essa aqui, ó, ler a palavra de Deus é a melhor teologia que a gente pode ter. Quem não lê isso aqui, ó, não só ficará de fora, como também estará totalmente perdido, enganado. São Tiago, quero ler um versículo bíblico para comentar o que eu escutei desse político. No capítulo 2, essa Bíblia é um pouco antiga, então essa Bíblia vai estar um pouco diferente, né, na sua transcrição, porque é antiga. Mas que nos diz o seguinte: ainda existe alguém entre vocês que sustenta que apenas crer é suficiente? Crer num Deus? Ora, lembre-se que os diabos também creem isso. Veja que essa Bíblia ela tem uma pegada um pouco diferente, porque ela é da tradução inglesa, se eu não me equivoco, do The Living Bible, da Liga Bíblica Mundial. Tem a ver com as igrejas da Batista. E ela traz algumas palavras muito mais fáceis do que a Almeida, né? Veja só. Ainda existe alguém entre vocês que sustenta que apenas crê é o suficiente? Crer num Deus? Ora, lembre-se que os diabos também creem isso, com tanta convicção que até tremem de terror. Lá a Bíblia, na Almeida, nos diz que os demônios creem que, se você crê em Deus, saiba que os diabos também creem, né? Vamos ver, São Tiago 2,19. Tu crês que há um só Deus, faz bem, também os demônios o crê e estremecem. Ali na versão inglesa ela é muito mais impactante e até eu diria esclarecedora. Então é a grande pergunta: se você acha que apenas crer é o suficiente, crer num Deus, lembre-se que os diabos também crêem, com tanta convicção que até tremem de terror. Crer e não obedecer não adianta nada. Aí segue Tiago dizendo: ó homem insensato, quando é que afinal compreenderá que crer é inútil sem fazer o que Deus quer que você faça? Olha que tão claro que é esse versículo diferente da Almeida, que às vezes faz até a pessoa não entender um texto simples, porque é escrito na norma culta e conjugando os verbos mais difíceis, aquela coisa toda. Aqui está simples. Ó homem insensato que crê é inútil sem fazer o que Deus quer que você faça. A fé que não resulta em boas obras realmente não é fé. E lá diz que fé sem obras é morta. Sem obras não tem fé. Esse político falava o que falava porque ele percebeu que os evangélicos estão aí no poder, estão interferindo em política. O último censo de 2010 aponta que quase 30% dos brasileiros são evangélicos. Isso dá, em números, quase 50 milhões de pessoas. Isso em 2010. De lá para cá, vai se fazer o censo em 2020, se eu não me equivoco, é de 10 em 10 anos, porque
teve o de 2000, e a diferença de 2000 para 2010 foi um crescimento estrondoso da igreja evangélica e uma perda significativa da igreja católica de fiéis. Isso no Brasil. A igreja católica teve muitos anos, ou décadas e séculos, como uma religião quase que hegemônica, né? 80 e pouco, 90 e pouco por cento, agora está em 70 e pouco. E eu creio que já em 2020 a diferença vai ser maior. Vai ter aí em torno de 60, quase 50 de católicos, 50 e pouco católico e quase 50 de evangélico. E a perspectiva é que daqui a 10 ou 20 anos os evangélicos sejam a maioria. Então esses políticos estão atentos a tudo isso. Inclusive esse mesmo que eu via numa entrevista falava do Bolsonaro, porque o Bolsonaro, um homem de Deus, né, tentando e tal. Aí eu fico perguntando, esse camarada, eu já acompanho ele algumas vezes. Uma e outra, eu não vou citar aqui o nome, né? E eu nunca vi esse cara falando de Deus, essa é a grande realidade. E agora, porque ele é político, ele fala de Deus, ele fala o Bolsonaro é de Deus, ele diz que o povo tem que crer em Deus, que ele é cristão, etc. Fazendo do nome de Deus política. Fazendo da religião política. O palanque no púlpito. Porque às vezes ele sobe lá no púlpito para falar também. Então você percebe o seguinte, que a hipocrisia é grande, a demagogia também nem se fala. E o povo vai, né? Se o sujeito diz, eu sou cristão, eu sou de Deus, então vai atrás, vai voltar. Mas o sujeito, se você for analisar a vida dele, é só a carcaça que ele é de Deus. E se você for checar bem, quantas vezes que ele já criticou a igreja, criticou membros de igreja evangélica, meteu o pau e agora é dar de bonzinho. E agora todo mundo está atrás dele. Aí muitos cristãos tão cegos acham, agora acho que ele converteu, aceitou a Jesus. Ele está com coisíssima nenhuma. Ele está querendo o seu voto. Só isso. Se você não votar, se o voto não fosse obrigatório no Brasil, eu defendo que não seja, duvido que ele iria na igreja. Duvido que ele ia atrás do pastor, que ele ia atrás de membros, pedir voto. Estava nem aí. Porque esses caras são sacanas mesmo, né? São duas caras, hipócritas, de fato, fariseus. E o que me causa asco é da igreja, a cúpula, a diretoria, não estou falando de membros, porque muitas das vezes eles nem sabem do que se trata. Eu fico mesmo chateado com pastores que colocam esses caras lá no pedestal, né? Chamam para sua igreja, colocam em cima do púlpito. Aí o membrozinho está lá na igreja e não dá um valor. Quer meter o pau, né? Dizer que é contendeiro, dizer que é rebelde, dizer que é filho do diabo, dizer isso, dizer aquilo. Mas o político sacana, duas caras, hipócrita, demagogo, não, tem que estar lá em cima. Porque, meus caros, você deve pensar o seguinte, que há uma diferença de eu ser membro, por exemplo, da Igreja Assembleia de Deus, ou da Batista, ou da Deus Amor. É claro que a Deus Amor não permite a política, mas a Assembleia de Deus permite, Batista e outros. E eu sou membro da Assembleia e vou me candidatar a um cargo político. Aí sim, porque sou membro, porque sou cristão, porque sou protestante, posso lá em cima do púlpito, não falar necessariamente política, mas pregar, mandar o povo escolher alguém que seja do bem, que tenha pensamentos cristãos ou princípios cristãos e tal. Agora, eu acho inadmissível esses pastores aceitarem pessoas estranhas que não são da congregação, não são protestantes, não são da igreja, são mundanos, às vezes nem têm fé, fingem que têm fé, não são nem católicos nem protestantes, e lá em cima discursar, em nome de ajudar o povo. Como nós tivemos o senhor Silas Malafaia, que colocou um monte em cima do seu púlpito, e os montes estão tudo lá na cadeia, né? Colocou o senhor Eduardo Paes, está aí com processo. Eu acho que o Eduardo Paes não foi preso ainda, né? Agora não me recordo. Eu só sei que o Cabral foi, que o senhor Silas Malafaia fez campanha pro Lulinha, né?
Dilma e por aí em diante. Esses picaretas da fé não têm compromisso com a palavra de Deus, têm compromisso com a avareza, com Deus Mamon, com as riquezas, não olham para as almas. Ah, o político prometeu que vai reformar a igreja. Ah, o político prometeu que vai dar cestas básicas para os membros, vai ajudar aqui na obra, então a gente vai votar nele. Não pode, porque isso é vedado, inclusive, pela própria legislação eleitoral. Não pode fazer curral eleitoral, não pode ter compra de votos, não pode o político ir na época eleitoral em igreja, mas o sujeito, o pastor, sempre dá um jeitinho lá, né? E aí quem passa por ruim é esse que critica, que fala a verdade, tanto do ponto de vista bíblico como do ponto de vista do direito. Eu fico pensando sobre isso, né? E as pessoas caem no conto. Ficaram. Ah, eu creio em Deus. Ah, eu sou Deus. Estão crendo em Deus porque agora a onda conservadora fala que crê em Deus e viram e perceberam que os evangélicos tiveram influência na presidência, né? Escolheu o presidente. Tiveram influência para levantar o Bolsonaro, para colocar como presidente. Mas se fosse outra frente, outra ala, se fosse uma ala mais para frente, podemos dizer assim, ou progressistas, ou progressista, estava defendendo. Se fosse, por exemplo, a pauta da maconha, liberar a maconha, vamos liberar a maconha, quem decidir por liberar a maconha vai acender o poder. Eles estavam lá liberando a maconha, que é contra os princípios bíblicos, porque a Bíblia nos diz que o viciado não entra no reino de Deus. Os viciados, tudo quanto é tipo de viciado. Mas isso, as pessoas não pensam, não têm senso crítico. E é de droga lista em lista, né? Quando eu falo viciado, né? Tanto alcoolismo, cigarro, tanto outras coisas mais. E não é querer interferir na fé dos outros, mas é o que a gente entende. E a salvação, obviamente, é individual. Não adianta brigar, nada disso. Eu só acho que a hipocrisia é grande e impera. E isso que eu estou falando não é coisinha de gente protestante, porque os católicos que nunca leram o catecismo têm essa tendência a dizer isso. Vão procurar o catecismo do catolicismo, que lá está escrito tudo isso que eu estou falando. Eu até quero trazer referente à política e a vícios, tá? Eu estou lendo o catecismo, né? Até aqui no canal, para demonstrar a hipocrisia. Aliás, falar em catecismo, eu estava vendo a entrevista do Danilo Gentili, e ele é protestante, ele é da Igreja Batista, mas antes ele era católica. Com 13, 14 anos, ele ia na católica, na catequese. Chegava lá, ele fazia algumas perguntas para as catequistas, e elas não sabiam responder bolufas. Por que não? Possivelmente liam o catecismo e muito menos a Bíblia. Ele chegou a perguntar a elas, tá, por que a Igreja Católica adora imagem? Isso tá... Você acha que é mentira que eu estou falando? Isso está numa entrevista que ele deu recentemente ao canal Provocações do Marcelo Taz, e ele perguntou para a mesa não sabia responder. E expulsou ele até da catequese. Olha só. Porque não tem vivência, não tem leitura da palavra, não faz a teologia simples, que é a leitura da palavra. Aí se perde mesmo, né? Conforme está em 1 Coríntios 6,10, eu vou ler nessa versão da Bíblia inglesa, vai estar um pouco diferente. Mas o que ela diz? Olha. Vocês então não sabem o que os que fazem tais coisas não têm parte no reino de Deus? Pergunto. Não se enganem a si próprios. Aqueles que vivem imoralmente, que são adoradores de ídolos, adúlteros ou homossexuais, está claro, não terão parte no seu reino. Nem tampouco os ladrões, os gananciosos, os bêbados, os caluniadores e salteadores. Houve tempo quando algum de vocês era exatamente isso. Então tá aqui. Ó, não errei nem os devassos, que são os morais, nem os idólatras, que são aqueles que adoram imagem, nem os adúlteros, nem os enfermidades, que ali já diz claramente que são os homossexuais, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes, nem os roubadores rendarão o reino de Deus. Aqui o bêbado pode entrar na questão dos viciados também, né? Porque o bêbado é um sujeito que é viciado. Daniel não tinha vício algum, né?
Por que eles não estão agora defendendo algumas pautas, por exemplo, defendendo que o pastor, o padre, pode pregar contra a prática homossexual, que está aí a questão no STF. Eles têm o direito de casar? Tem o direito de casar. Uma coisa é direito, outra coisa é igreja. Só que a igreja também tem o seu direito de falar, com respeito, obviamente, contra essa prática. Que acabamos de ler, está na Bíblia, então tem que rasgar isso aí que eu li. Tá? Eu não inventei, está ali escrito. Se eu não me equivoco, 18 em diante. Deus, entretanto, mostra do céu a sua ira contra todos os homens pecadores, maldosos que repelem a verdade, pois a verdade sobre Deus é revelada entre eles instintivamente. Deus pôs esse conhecimento em seus corações. Desde os primeiros tempos, os homens viram a terra, o céu e tudo quanto Deus fez, tendo conhecido sua existência e seu grande e eterno poder. Assim, eles não terão desculpa alguma quando estiver diante de Deus no dia do juízo. Sim, eles sabiam de Deus, mas não admitiram, nem o adoraram, nem mesmo agradeceram a Ele. Olha só. Todo o seu cuidado diário. E depois começaram a fazer ideias tolas de como Deus seria e o que Ele queria que eles fizessem. Essa Bíblia é muito mais clara, né? O resultado foi que em suas mentes insensatas ficaram confusas e em trevas, dizendo-se sábios sem Deus, tornando-se, em vez disso, completamente tolos. Então, em vez de adorarem ao Deus glorioso, vivente, tomaram tomaram madeira e pedra e fizeram ídolos para si, esculpindo-os para que parecessem simples aves, animais, serpentes e homens mortais. Como está claro aqui, lá fala de quadrúpedes, aquelas coisas todas, né, que você nem entende, tem que procurar o dicionário para entender. Veja como algumas versões são mais claras e a gente tem que pautar por isso. E assim Deus deixou que continuasse com toda espécie de pecados sexuais, que fizesse tudo quanto desejassem, coisas vis e pecaminosas, com os corpos um dos outros, em vez de crer naquilo que eles próprios sabiam ser a verdade sobre Deus, escolheram de vontade própria crer em mentiras, e assim fizeram suas orações às coisas que Deus fez, mas não obedecendo ao Deus bendito que criou essas mesmas coisas. Essa é a razão pela qual Deus os abandonou. Deus os abandonou. Políticos picaretas, mentirosos, falaciosos, demagogos, Deus os abandonou. A gente pode entender que aqui está os políticos também. Estou lendo 1 Romanos, aliás, não tem 1 Romanos, é Romanos, capítulo 1, versículo 18 em diante, eu estou no versículo 25, aliás, 26 agora. Essa é a razão pelo qual Deus os abandonou, deixando-os cometer todas essas ações pecaminosas, a tal ponto que até as suas mulheres se voltaram contra o plano natural que Deus tinha para elas e cederam aos pecados sexuais entre elas mesmas, lesbianismo. E os homens, em vez de terem relações sexuais normais, cada um com a sua mulher, arderam em paixão um pelos outros, homens praticando coisas vergonhosas com outros homens. E como resultado disso, receberam a paga em suas próprias almas, com o castigo que bem mereciam. A paga é a recompensa. Assim, quando eles abandonaram a Deus e nem mesmo o reconheceram, Deus os deixou fazer tudo quanto suas mentes malignas poderiam imaginar. Suas vidas ficaram cheias de toda espécie de maldade, pecado, ganância, ódio, inveja, assassino, brigas, mentira, amargura e mexericos. Falam mal uns dos outros, mentindo, cheio de ódios contra Deus, insolentes, fanfarrões, orgulhosos, pensando sempre em novas maneiras de pecar e sendo continuamente desobedientes a seus pais. Procuravam compreender mal, quebravam suas promessas, tornaram-se criaturas sem coração, sem nenhuma compaixão. Eram perfeitamente sabedores da pena de morte divina por todos esses crimes, contudo continua a si mesmo e pratica de todas as maneiras, encorajando outros também para que se agissem do mesmo modo. Meu Pai. Vê como essa versão inglesa ela é muito mais clara, muito mais forte e muito mais impactante. Que chega a falar aqui coisas realmente terríveis que ocorrem. Falando uns maus dos outros, mentindo, cheio de ódio contra Deus, insolentes, fanfarrões. As mentiras. Estamos falando de político mentiroso, hipócrita. Está aqui. Eles sabem
o que fazem e que estão até contra a moral e contra o próprio Deus. Mas mesmo assim eles falam porque aquilo lhe é interessante, lhe traz rentabilidade. Então, como eu estava dizendo lá no início, que esses políticos, eles dizem que creem em Deus, que são favoráveis a Deus, porque agora a onda, tá? É dizer que crê em Deus. Se a febre tivesse em outra coisa, né? A febre, a onda, eu estava falando de outra coisa. É só você reparar um pouco no tempo, voltar um pouco no tempo. Em 2014, qual era a pauta da senhora Dilma e do senhor, pelo PSDB, Aécio Neves? A pauta era outra. Não era questão de conservadorismo ou de pauta cristã. Eram outras coisas irrelevantes. Né? Eram outras coisas. Agora, em 2018, foi a pauta cristã. Em 2022, qual será a pauta? Pode ser outra. E aí fica a dúvida no ar, né? Esses políticos estão sendo representantes de Deus mesmo, como eles dizem, eu sou representante de Deus, eu sou de Deus, o Bolsonaro é de Deus, isso é de Deus. Nós vimos aí uma cena lamentável que eu coloquei aqui no canal, um membro do PSL, eu não vou generalizar, claro, mas o camarada foi lá tirar satisfação com o outro, deu um empurrão, deu tapa, depois deu cabeçada no outro. Esse aí é o testemunho que eles estão dando. Gente que teme a Deus. Eu sei que no PSL tem várias alas, várias frentes que não necessariamente sejam da bancada evangélica. Mas a gente sabe que até a própria bancada evangélica nos decepciona muito, porque eles só pensam neles próprios. E o que causa mais asco é que o povo cristão é gado, acredita piamente no que um pastor, uma pastora manda eles fazerem, votam em políticos de qualquer forma, em qualquer político, melhor dizendo, para fazer essas asneiras, para não temer a Deus, para fazer tudo errado na hora que é para fazer as coisas certas. Até aqueles, lamentavelmente, que são até membros de igrejas, ou cristão mesmo, que os próprios membros da congregação votam e acaba decepcionando. Tá? É só você ver, eu ia trazer no canal, mas tive problemas, que da bancada evangélica, a grande maioria, eles não tiraram seus gastos, não fizeram corte dos seus gastos. Gente, membro da Igreja da Assembleia de Deus, da Luterana, da Brasil para Cristo, não, a Congregação Cristã, se eu não me equivoco, enfim, de todas as igrejas, praticamente. E os representantes dessas igrejas dando vexame, porque o Estado está agora com problemas. Tem que cortar gastos. Por que eles não cortam? Da sua própria previdência, dos gastos que eles têm lá com o gabinete e outras coisas mais. Não, para eles não pode abrir mão, mas para tirar lá do povo na previdência são favoráveis, né? Para tirar do povo em outras coisas são favoráveis, mas deles próprios eles não são. E aí como é que fica? Então, é para analisar. A Bíblia diz que o cristão deve ser o quê? A luz do mundo, o sal da terra. E quando um cristão elege um cristão no poder público ou político, ele tem que ser a luz lá no meio daquelas trevas. Porque quando eu defendo aqui a política, não é defender a política partidária. Eu defendo aqui o homem político, ele pode sim, que eu já falei que política, a palavra política, que muitos não sabem, vem de polis, do grego, que quer dizer cidade, que remete à cidadania, e que diz respeito a fazer o bem para a coletividade ou para os cidadãos de uma cidade. Aí eu pergunto para você, tem algum pecado disso? Não tem. Porque o que a Bíblia diz? Não é para amar nosso próximo a nós mesmos? Pois bem, se é para amar o próximo como nós mesmos, nós podemos sim trabalhar em qualquer esfera. Então, assim, você não poderia ser médico, você não poderia ser enfermeira, você teria que aceitar todo mundo morrer, porque é um trabalho secular, é um trabalho perverso, porque também tem médicos que fazem abusos sexuais, que estão envolvidos em corrupção. Tem gente que às vezes não tem muita mentalidade, generaliza muito. Acho que o mal é a política. A política não é o mal é a corrupção que está na política. Se forem pessoas novas para a política, que não tem corrupção, que são de bom testemunho, não tem nenhum problema. O problema é ir lá e se corromper, que a gente sabe que é sórdido mesmo. Está lá a velha política, que até quem for contra, os grandões que estão lá, pode até
correr sério risco de vida. Né? Sério risco de ser não só ameaçado, como de morrer mesmo. Nós já tivemos registro no próprio Congresso que teve um deputado no Congresso de Brasília que matou o outro com uma arma. Foi lá, entrou lá e matou. Agora não me recordo mais o nome dele. E o que ocorreu agora, né, com esse do PSL, a briga ali? Se ele tivesse uma arma, era um tiro ali dentro. Se tivesse a posse de arma, a porta de arma dele ali, como é que ficaria? Por isso que realmente lá é tá cheio de cobras, né? Muita cobra criada por lá, né? Isso que o Cabo da Ciolo dizia que ele se decepcionou bastante com o Congresso e com a bancada evangélica, etc. Então, pense só, meus caros. Ir para a política fazer diferente, ok. Agora, ir para pertencer à mesma velha política, ir lá só para ganhar o salário, não fazer nenhuma mudança, não votar para o bem do povo, para cortar gastos, para ajudar o necessitado, mais vale nem ir mesmo. Mais vale nem ir do que ir e fazer coisa errada. Aliás, a Bíblia diz: se você sabe fazer o bem e não faz, peca. Você sabe que tem que fazer coisas boas e ir para o povo. E às vezes é eleito em nome disso. De promessas aqui e acolá. Chega lá para fazer absolutamente nada, para estar junto com a turminha, se enturmar lá e conseguir alguns apadrinhamentos que vão dar-lhe votos para ele manter no poder e encher seus bolsos de bufunfa, depois ter aposentadorias e mais aposentadorias. Então isso não pode ocorrer. Então vigie bem, porque você pensa que não, mas já está correndo o tempo aí dos políticos trabalhar, se articularem, né, dando entrevista, falando disso, falando daquilo, para te persuadir. Eu vi, como eu já citei aqui o Danilo Gentili no programa Provocações, eu vi do Ciro Gomes também. E o Ciro Gomes disse o seguinte: olha, a gente tem que ir atrás da ala neopentecostal, que é um grupo muito forte, e o PT fez errado. O PT fez errado, desprezou os evangélicos da ala pentecostal. É, claro, porque eles que ajudaram a eleger o Bolsonaro. Então agora eles vão atrás, mas para colocar suas ideologias também. Não é para ajudar de fato. Porque eles só pensam no seu. Agora, por isso que é necessário pessoas novas na política, né? Para tirar essas cobras criadas, esses velhos aí pertencentes à velha política. Mas também, mesmo assim, tem que ser analisado, porque tem uma estratégia. Qual é a estratégia? Tem gente da bufunfa do dinheiro, empresários, ou da ala lá da velha política, que coloca uma cara nova, mas na realidade não tem nada de novo, porque aquela cara nova é financiada por grandes grupos, por uma elite, por um grupo da velha política, e ali fica mais do mesmo. Como você pode perceber aí, com até essas figuras novas que estão aí no Congresso. Partido Novo, MBL. É tudo um engano que eu gosto dessa grande realidade. Tá, um ou outro, eu não vou generalizar, mas você percebe que estão a interesses de algumas grandes corporações, etc. Abraço e até a próxima. Cuide, né? O político dizer que crê em Deus, os demônios também crê. O crer tem que ter obra. Se você olha para ele e não tem obra nenhuma, você tem que olhar, melhor dizendo, seu histórico. O que Jesus disse: pelos frutos conhecereis as árvores. Aí muitos ficam assim: ah, aquele lá não dá oi para mim, aquele lá não dá um beijo, aquele lá não vem falar comigo, depois quer que eu vote de mim. Ele é meu vizinho, mas não dá bola. É. Aí você vai atrás desses caras que te abraçam, que te beijam, que amam você, que diz que você é mil maravilha, é tudo, só na época eleitoral. Aí quando ele ganha, ele vai lá e vota contra você, volta para aumentar a taxa, como aconteceu até aqui na minha cidade. Aumenta para aumentar os impostos, é isso aí. E para aumentar até o seu próprio salário, salário de vereador e tal. É, isso aí, ó. Aplausos para você que foi enganado pelos beijos de Judas e pelo abraço de Tamanduá. Abraço e até a próxima.